firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, e de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Tem que ficar firme, queridos, nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ei, minha irmã, você que parou nesse vídeo, você continua firme nas promessas do Senhor Jesus? Porque se a gente não continuar firme nas promessas, a gente vai ficar como? Porque se a gente não confiar no Deus que a gente servimos, a gente estamos perdidos. Gente, está muito calor aqui. Meu cabelo está cheio de creme aqui para poder refrescar um pouquinho. Porque não está fácil não, viu? Para mim tirar essas passadeiras, essas toucas, é muito calor. Mas a gente tem que dar graça por tudo, né? Diz aí de que lugar você está assistindo o vídeo da irmã Sueli, né? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vocês que estão chegando agora, vocês que já é inscrito há mais de 5 anos, que Deus continue abençoando vocês hoje e sempre. E aí você está firme nas promessas do Senhor Jesus, porque cada dia mais, né? A gente tem que ficar firme, porque se a gente não ficar firme, minha irmã, o bicho pega. Então, a gente tem que ficar firme em quem? No Senhor Jesus, porque os dias são difíceis, né? A gente tem que se firmar cada dia nele, confiar, ter fé, mesmo que a fé seja pouquinha para nós, né? Mas porque a gente não sabe o pouco para a gente, se é a mesma coisa para o Senhor Jesus, né? Porque ele disse, se tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, né? A gente tem poder, né, de transportar um monte de um lado para o outro. Então imagine, mesmo com a tua pouca fé, minha irmã, continue crendo na sua vitória, continue firme, mesmo na adversidade, mesmo passando por enfermidade, mesmo passando por perseguição, mesmo sendo afrontada, mesmo sendo perseguidos, continue crendo, continue com fé, continue firme nas promessas que Deus te fez, porque Ele é fiel, né, para cumprir. Ele, quando Ele faz promessa, passa o tempo que for, na hora certa Ele cumpre, porque o nosso Deus, Ele não falha. Em Hebreus 11, fala, né, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, né?
A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Se a gente vê, então a gente tem que crer, mesmo sem ver, né? Mesmo sem ver, a gente tem que crer, queridos, porque não é fácil não. Não é fácil não. Tenha certeza que o Senhor Jesus, Ele tem para você uma vida de vitória. Ele tem para você porque Ele tem te prometido. Hoje você pode estar passando lutas, provas por cima de prova, lutas, desafio. Mas tenha certeza que a promessa que Deus te fez, minha irmã, continua de pé. A promessa que Deus te fez, meu irmão, continua de pé, porque o Senhor, Ele não perde o endereço de ninguém. Às vezes o homem até perde, né? Às vezes até o homem vai em um lugar, ele vai em um lugar e ali passa um tempo, ele esquece até aquele endereço, né? Ou ele coloca, alguém dá o endereço, né? E ali ele escreve de um pedaço de papel. Antigamente, hoje é tudo celular, né, queridos? Hoje é tudo celular. Mas antigamente você podia até perder aquele pedacinho de papel, né? E não achar mais e dizer, eu não posso mais ir lá naquele lugar, não posso ir lá naquele onde me mandaram, porque eu perdi o endereço. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele não perde o endereço. Não pense que Ele esquece de mim nem de você. Porque na hora certa, Ele chega com a providência dele. Na hora certa, Ele desenrola o que está enrolado. Na hora certa, Ele desembaraça, né? Na hora certa, tem uns salmos que falam, né? Deus perfeitamente desembaraçará seu caminho, né? Tenha certeza que o que está embaraçado, na hora certa Ele vai desembaraçar, né? E a fé, queridos, porque ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. É pela fé que a gente alcança o nosso testemunho. Por você ter fé em algo, aí você alcança o seu testemunho e lá na frente você conta. Ah, meu irmão, mas eu consegui algo pela fé. Eu consegui algo pela fé. Eu continuei crendo no Senhor Jesus. Eu continuei depositando a minha fé. E na hora certa eu consegui a minha vitória. Na hora certa o Senhor Jesus me honrou, porque Ele é fiel. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, né? Pela fé, Caim, né, ofereceu sacrifício melhor, maior. Abel ofereceu, né, querido, do que Caim. E Caim, por inveja, porque Caim não tinha fé que Abel tinha, né? Abel, ele oferecia para Deus tudo de melhor, né? Os frutos melhores, né? Mas Caim não, Caim oferecia as coisas ruins, né? E ficou por testemunho, né? Ele foi embora, mas ficou por testemunho. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus transladará, visto como andastes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus, né? Pela fé, Enoque, querido, não viu a morte. Ele subiu ao céu, mas ninguém viu a morte, né? Ele foi sumido, né? Ele sumiu e não passou pela morte, pela fé que ele tinha em Deus, né? Pela fé que ele tinha em Deus, ficou testemunho, né? Ora, sem fé
é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Né? Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter fé mesmo na prova. A gente tem que ter fé mesmo a gente olhando para os quatro cantos e vendo tudo ao contrário, o vento soprando ao contrário, o mar se levantando, a onda se levantando, o mar querendo te, como é que diz, passar por cima de você. Mesmo com todas essas dificuldades, você tem que crer, depositar sua confiança na fé em Senhor Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aqui também, ó, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Né? Mesmo que a Sara tentou dar o jeitinho dela, que não era para ela fazer isso, né? Tentar dar um jeitinho dela, mas o Senhor Jesus cumpriu, porque Ele é fiel, minha irmã. Ele é fiel para cumprir na sua vida o que Ele tem te prometido. Ele é fiel, meu irmão. O nosso Deus, Ele não falha. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então creia, continue confiando. Continue confiando que na hora certa, minha irmã, a sua vitória vai chegar. Na hora certa, meu irmão, a sua vitória vai chegar. E na hora certa, a minha vitória vai chegar. Porque o Deus que prometeu, Ele cumpre. O Deus que deu vitória a Sara é o mesmo Deus que está aí para te dar vitória. O Deus que deu vitória a Abraão é o mesmo Deus que está aí para te dar vitória. Então ergue a tua cabeça. Eu não sei o tamanho da tua luta, mas o Senhor Jesus, Ele sabe. E na hora certa Ele vai abrir mar para você passar. Na hora certa Ele vai acalmar as ondas. Na hora certa Ele vai, multiplicar até peixes. Como Ele fez aquela multiplicação de peixe para dar vitória a seus filhos. Na hora certa Ele vai quebrar arco, cortar lança, queimar carro no fogo. Mas Ele vai te dar vitória. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Então não perca a sua fé. Você não pode perder a sua fé, a sua esperança em Deus. Porque às vezes no homem você perde. Você pode perder a sua esperança em tudo. Menos no Senhor Jesus, porque esse aí é o único que dá a última palavra. Porque às vezes o homem da terra te diz tanta coisa. E diz que você não vai conseguir, diz que não vai dar certo aquele emprego, diz que você não vai conseguir comprar aquele algo, mas a última palavra, ela não vem do homem, ela vem do Senhor Jesus. Então fica firme na sua fé, crendo que a sua vitória na hora certa vai chegar, porque o Senhor Jesus, Ele sabe o tempo certo para entregar a sua grande vitória. Aproveita, deixa o like do amor, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Jesus te abençoe hoje e sempre.